Seja bem-vindo a mais um CV, como hoje desfalcado de alguns elementos, o Ângelo não vai estar. Ora bem, nosso amigo aqui na mesa para já, Couto, Pimenta Dias, Nuno Coelho e ali na técnica, Álvaro Almeida. Bom, uma semana que tem, como sempre, muitas coisas para se comentar, quanto mais não seja ainda num curto escrutínio, jornada, quase algo pouco daquilo que foram as eleições. Eu, naturalmente, que derivado disso mesmo, há situações que se vão alterar, há negócios, há acordos, não há acordos, penso que não há. Neste momento acabo-se de saber que o Primeiro-Ministro, ou indigitado, o Primeiro-Ministro, ainda não tomou posse, portanto ainda já é do anterior. Está neste momento a comunicar a composição do governo dos ministros, do seu Ministério, portanto, à partida, daqui a pouco se saberá a composição dele. Aliás, é só hora de consultar as redes sociais e a internet, que daqui a pouco, se calhar até adiantaremos aqui alguns nomes. Bom, portanto, derivado dessas eleições, eu ia começar pela pessoa que estava ausente a semana anterior, uma breve análise daquilo que foi de facto a única falha que tivemos aqui na semana passada, foi o partido vencedor, tivemos os outros, estivemos ausente. Nuno Coelho, notou uma pincelada rápida. Sim, agradeço. Só a tua análise rápida ao que foi realmente o ato eleitoral, a vitória do PS, que já é conhecida e bastante badalada. Ora, em primeiro lugar, obrigado a todos, obrigado. Saúdo aqui os meus colegas de painel, no caso Pimenta Dias e o moderador Amandio Couto, e agradeço também o facto de me poderem dar esta possibilidade de também fazer a minha análise dos resultados eleitorais. Eu na semana passada não pude estar presente, não estava aqui, não estava em Gondomar. E obviamente que não o fiz na semana passada, mas faço agora dentro de breves minutos. Efetivamente, há aqui algumas ilações que se retiram dos resultados das eleições legislativas, e uma das eleições é que há uma votação ainda com muita força na esquerda portuguesa, em que eu senti também, durante a campanha eleitoral, em que as pessoas familiarizaram-se e até tinham como graça dizer que gostavam da geringonça. E efetivamente as votações nos partidos à esquerda refletiram exatamente isso. Houve também aqui tentativa de não haver uma maioria absoluta, o que efetivamente aconteceu. O Partido Socialista não conseguiu uma maioria absoluta. Mas há aqui um outro fenómeno que já deve ter sido salientado, mas que é importante também salientar aqui, que é o crescimento de pequenos partidos, nomeadamente a entrada de partidos, digamos, de uma extrema mais direita, que não existiam no espectro político português em termos de representatividade na Assembleia da República. Estou a falar do Chega e até do Iniciativa Liberal. Efetivamente são sinais do tempo. Nós éramos dos poucos países europeus que ainda não tínhamos estes partidos integrados na Assembleia da República, e efetivamente nas últimas eleições legislativas tidas a semana passada concretizou-se então a entrada, embora com um deputado cada, mas a entrada desses dois partidos para o espectro da Assembleia da República. Outra situação que eu gostaria só para anunciar de a chegada só para anunciar a chegada do Rui Faria, como naturalmente estarão a ver. Outra situação que eu gostaria de desmistificar é a alta abstenção tida, em que os valores variam para resultados quase próximos de 50%, mas eu quero dizer que há aqui duas situações que eu acho que dentro desta análise da abstenção é preciso ter em conta. Um primeiro fator é a entrada nos cadernos eleitorais de 1.400.000 eleitores que diretamente entram, mas num processo
que tem a ver com a utilização dos cartões de cidadão, mas que são eleitores que já sabia à partida que não iriam exercer o direito de voto, até porque estamos a falar de muitos imigrantes. E o segundo fator que eu acho que deve ser analisado friamente, e vi uma análise durante esta semana até de alguém com responsabilidades e ligado até à análise estatística, de alguém dizer que desde o período em que os cadernos eleitorais são fechados até ao ato eleitoral haveria, em termos de média, menos de 30 mil votantes que também contribuem para a abstenção por via do óbito dos mesmos. O que não houve uma limpeza, digamos assim, não houve um retirar dessas pessoas dos cadernos eleitorais, ficam como possíveis votantes, embora tenham falecido, mas que depois contam para a abstenção, porque não exerceram direito de voto, obviamente. Quer dizer, nós temos que analisar a abstenção, o fenómeno da abstenção também com essas duas vertentes. E nunca, se calhar, pensar que a abstenção é assim tão alta em Portugal, ou que foi tão alta. Se nós tivermos em conta esses dois fatores, partimos para um valor da abstenção que ronda aos 35-36% da abstenção, efetivamente, e valores aproximados com alguma realidade face àquilo que foi analisado por esses mesmos técnicos. E eu acredito que seja também uma realidade. Por último, só para dizer que aqui, efetivamente, do resultado final, há dois partidos claramente vencedores. Em política, quem tem mais votos é quem ganha, quem tem mais mandatos na Assembleia da República é quem tem um bom resultado, e efetivamente só houve aqui dois partidos que aumentaram o número efetivo de eleitos na Assembleia da República. Foi o Partido Socialista e foi também o PAN. O PAN, que nós há 4 anos apelidávamos como um fenómeno quase de moda, é um fenómeno que existiu há 4 anos e que conseguiu colocar um deputado na Assembleia da República e agora quadriplicou. Já tem um grupo parlamentar com 4 elementos, com 4 deputados e passou de moda a um movimento, a um partido já com um grupo parlamentar e que se começa a sedimentar também no espectro político português. A ver, vamos se por esta via, tal como aconteceu ao PAN, outros partidos que agora têm um eleito poderão eventualmente fazer este caminho ou não. A ver, vamos. Isso tem a ver também com a fotografia histórica, digamos, temporal de cada ato eleitoral, em que nos diz mais ou menos aquilo que é o espectro da sociedade e o sentimento da própria sociedade. Depois, temos aqui dois partidos claramente perdedores, que eu acho que são perdedores por uma razão ainda muito mais, digamos, agravada, mediante aquilo que foram os resultados eleitorais, que são os partidos que hoje estão a discutir lideranças, que é o PSD e o CDS. Além do resultado eleitoral, há aqui uma discussão de liderança no CDS, até porque a líder já diz que não se recandidatava e vai acelerar o processo de substituição e de eleição do novo líder, e do PSD, que já há também aí uma necessidade, já se apresentaram candidatos, ou pelo menos já se apresentou uma alternativa, e também o Rui Rio está a fazer uma reflexão se continua ou não à frente do partido e se realmente vai haver um ato eleitoral interno. Portanto, por via dos resultados, acho que aí são dois partidos que claramente tiveram uma derrota eleitoral. Efetivamente, também há uma diminuição de votação no Bloco de Esquerda, e também, mas manteve o número de deputados, e há uma diminuição também clara da CDU, que viu reduzido o seu número de deputados na Assembleia da República e que também viu alguns círculos eleitorais que eram claramente da CDU serem, digamos que, pulverizados por outros partidos, nomeadamente pelo Partido Socialista. Face a isto tudo, o que eu espero é que, não havendo acordo escrito como houve há 4 anos atrás, porque não há essa obrigatoriedade, ou pelo menos não há essa exigência da parte do Presidente da República, mas havendo uma cordialidade em termos concretos de entendimento à esquerda, eu espero que esta legislatura tenha as condições para ser de 4 anos e com estabilidade. Embora fazendo uma ligação e, digamos, uma negociação ponto a ponto, peça a peça, orçamento a orçamento,
Mas também eu comungo da atitude e das palavras do próprio Primeiro-Ministro, que se ao não existir um acordo escrito com a CDU, também não deveria haver com o Bloco de Esquerda. Portanto, a geringonça foi formada por 4 partidos e, portanto, quando um deles não assina aquilo que foi há 4 anos o papel de entendimento e de acordo, digamos que a geringonça tem continuidade ou tem pernas para continuar, mas não dos mesmos moldes, porque não faz sentido assinar só com um partido esse acordo de entendimento parlamentar. Portanto, eu acho que, posto tudo isto e feita esta análise, eu acho que este governo tem todas as condições para governar durante 4 anos com estabilidade e com continuidade do apoio à esquerda. Pedro Dias, eu tinha, isto era uma investigação que faltava dar, que era o partido, portanto, na altura no nosso tempo cá, eu tinha dito que começaríamos por Gondomar, não sei se o quer fazer, se quer já ir para uma abordagem, se tem algo a dizer sobre Gondomar, que é um costume, é uma coisa nós aqui sempre prognamos, foi começar por Gondomar. Desta vez houve uma exceção, por facto de ele não ter... fazer a análise. Uma análise positiva. Positiva? Sim, do Nunes foi muito positiva. E só tem que ser. Exatamente. Eu estive atento às notícias e aquilo que eu percebi de Gondomar na última semana foram 2 coisas que têm importância relativa. Ou seja, foi a abundante espuma que apareceu na etar do Meiral e hoje, infelizmente, o incêndio que ocorreu em Baguinho do Monte. Nesta semana não dei por mais nada. Não, houve uma. O quê? Anúncio do Jardim Urbano, em São Pedro da Cova. Mas que Jardim Urbano? Isso já tem barbas, pá. Não, apareceu apareceu com a Sofia Martins. Está bem, ouça, quer que eu classifique isso? Quer? Isso é igual àquela treta do PS anunciar na página da Câmara que o PS venceu as eleições em Gondomar. Toda a gente sabe, lendo os jornais diários e as televisões e não sei o que o PS venceu as eleições em Gondomar. Mas há ou não há parque urbano? Ouça, eu gostava de ver o parque urbano que foi prometido, por isso é que eu digo que tem barbas. Vai ser no campo de São Pedro da Cova? O campo de São Pedro da Cova não, o ex-campo de São Pedro da Cova. Pelo menos foi aquilo que puseram lá um grande outdoor a anunciar que seria lá. Pronto. Mas já lhe disse e insisto, isso tem barbas. Pelo menos tem 3 anos de barbichas, portanto não considero que isso seja uma novidade no contexto do Conselho de Gondomar. Portanto, tirando essas 2 coisas, não... Mas festas do Conselho, não tem assim nobrado aqueles espaços. Eu preocupo-me, enquanto cidadão de Gondomar, preocupo com coisas mais substanciais. Vamos já lá, que eu tenho aqui muita coisa para colocar. Uma breve coisa sobre o Gondomar. Boa noite, antes de mais nada, as minhas desculpas pelo atraso, mas até era para não vir, mas tentei aqui um compromisso. Aliás, fomos para o ar atrasados. Exatamente, eu peço desculpa por o meu atraso, mas consegui estar cá e obviamente também queria estar cá presente e julgo que nós já temos uma boa coisa. Sabemos que o Carlos Brás, de certeza que entrou, não é? Podemos confirmar isso hoje. E também, provavelmente, sim, em cima, o também deve estar a entrar, não é? Deve ser. Não, nós... Ainda não? Ainda não entrei. Ainda falta os secretários de Estado, não é? Que podem vir nós efetivamente... Lá para janeiro e tal. Efetivamente, nós ainda ninguém tomou posse. Pois, exatamente. Mas estamos no contexto de Gondomar? Sim, mas pronto, mas são pessoas de Gondomar. Mas tem razão. Sobre Gondomar, parece que finalmente terminaram as obras do cais, do cais da Lixa ou de Levarinho, não sei muito bem o que é ainda, que a Câmara reclama para si, mas que afinal aquilo era uma obra da PDL. Não será fazerem como na barragem, pá, costuma levar, fazem lixa ao Levarinho. Eu por acaso, exatamente, qualquer dia há uma guerra local por causa disso, mas eu por acaso fui lá ver e eu só acho incrível como podem dizer que aquele cais vai ser uma maior-valia para a localidade. Aquilo parece-me só um cais de paragem.
Parece-me, não sei, até vamos a ver novidades. Ali parece-me um cais de acostagem, como se diz em termos de marinharia. É para tomar café? Não, é para pôr os barcos a descansar ou a pagar menos taxas noutros sítios, qualquer, pronto. Não me parece que seja para parar e dar uma voltinha, não tem lá nada que possa alimentar aquilo. De qualquer maneira está feito, é uma reconstrução de uma das margens, e espero que aquilo não seja para despejo das fossas dos barcos, para inundar mais pessimista, não, eu sou pessimista, porque sabe quanto tempo é que demorei dali da Carvalho até aqui, agora? Eu também demorei quase tempo, 20 minutos. Mas isso é o otimismo dos projetos que existem em cada câmara. Mas é só aqui no Mar e no Porto. No Porto, quando se faz obras segundo, para melhorar. Segundo um ex-vereador da Câmara Municipal de Gondomar, isso é sinal de pureza. Então, é obras. Não são as obras, o facto de haver filas entupidas de carros é sinal de pureza, segundo ele. Não, pronto. As coisas têm que ser bem projetadas, e só me admira, e nisso aí é uma crítica que eu já assumi. Porque é que não aparece o projeto daquela avenida da Conduta, ou a avenida Dr. Mário Soares, como é designada? Porque é que não aparece? Porque é que não designa? Porque é que começa uma obra e agora está parado por causa de fazer a ligação do Parque Urbano que vão fazer em São Cosme? Não, fazer obras por fazer, e é o que me assusta. Neste momento ainda lá agora, estão a tentar dizer que vão fazer as obras do Parque Urbano de São Cosme. E ainda hoje ouvi dizer que aquilo está lá processo em tribunal de donos, proprietários que reclamam daquilo que não foram nada pagos. Não percebo, sinceramente. Acho que estou a ver o Parque Urbano a fazer ligação ali. Não, do Parque São Cosme. Agora estão a anunciar o Parque Urbano de São Pedro da Cova. Falo sempre que existem projetos, não existem projetos, e não percebo, e digo sinceramente, se as outras obras são anunciadas com os presidentes de junta, acho que é de muito mau tom anunciar uma obra sem ser com o presidente da junta local. É um ato eleitoralista. É verdade que a Sofia Martins é presidente da mesa da Assembleia, mas acho que é de mau tom fazer uma apresentação de uma obra sem ser na presença do presidente da junta de freguesia, quando as outras obras são anunciadas com o presidente da junta de freguesia. Não pode dizer isso não também é isso. Não é isso. Não houve uma apresentação pública, aquilo foi um post de um Facebook pessoal, portanto não pode dizer que é uma apresentação pública. O post, tens razão, até um certo ponto, quando o Facebook pessoal é usado também para transmitir coisas relacionadas com a Câmara. O Facebook pessoal ainda hoje cada um é usado ainda para aquilo que a pessoa porque é que eu não fazia críticas usado, na página tu com certeza que pões coisas da tua família, coisas profissionais, outras coisas políticas e outras, pronto. Eu só espero que seja feito. Não digas que aquilo foi um anúncio público, não foi. Não, quando se faz, a palavra verdade é a palavra cumprida, não. Quando aquilo é o lema do partido. É uma mensagem pessoal num Facebook pessoal. Pronto. E o que institucionalmente vai acontecer com certeza, como aconteceu em Rio Tinto e como aconteceu ainda há pouco tempo e há poucos dias em São Cosme, que levaram caminhonetas de velhinhos. Não, é que serão convidados os autarcas locais a verem a apresentação do projeto que está por lá programado. Portanto, vamos esperar pela apresentação pública, aí sim. Agora, aquilo foi uma mera comunicação. Foram tomar um cafezinho. Foi uma mera comunicação do Facebook pessoal do Presidente da Câmara com a sua assessora, e que por acaso é Presidente da Assembleia de Freguesia, e que fez alusão àquilo que tem sido digamos, o desenrolar desse processo. Quanto a Gondomar, a questão da etar o que aconteceu, e efetivamente por acaso foi uma coisa que eu estive a falar com o Zé Fernando durante os 34 anos da freguesia de Banquinho de Moto, e ele também disse que ainda estavam a averiguar o que é que tinha acontecido, que é que foi esquisito aquilo que aconteceu, dizem eles, estão a tentar descobrir, mas que se calhar vai ser um caso que não vão conseguir descobrir, disse ele, que é bastante grave. Se acontece aquilo, se não conseguem descobrir, algo tem que ser feito para tentar minimizar outra vez umas situações daquelas, porque acontecem não sei que, centenas de descargas. Foi uma máquina de lavar roupa para que pôs se calhar mais homo ou qualquer coisa. Sim, não, de um particular. Pôs homo ou mais na máquina de lavar roupa. O que acontece é que há descargas públicas, e nunca vi nenhum post
do Presidente da Câmara indignado, e quando acontece uma coisa daquelas, que até pode ter sido um acidente industrial, até pode ter sido, que até já se põe em causa se não foi um acidente industrial, sem ser causado em que atiraram logo para a responsabilidade de vandalismo. Epá. Mas é que é provável, isso acontece. Não, é que pode ter sido mesmo conforme aconteceu naquele, no charco. Você tem formação na área da engenharia, eu não tenho. Mas sim. Como é, não dá para ver que aquilo é algo ligado a uma indústria qualquer? Claro que é, tem que ser. Aquela quantidade de espuma, claro, como é que se forma? Desculpe lá, não, pá, tem que ser. Você obviamente, pode não ser engenheiro químico, mas anda nessa área, sabe que assim, não há outra eu acho que de um momento para o outro eles dominaram um bocadinho a dizer que era um ato de vandalismo, mas depois de um momento para o outro calaram-se e dizem que neste momento estão a pôr em causa o que é que pode ter acontecido. Agora, quando acontece vários acidentes de descargas que dizem que ninguém diz nada e que ninguém sabe como, e depois ficam preocupados com uma descarga daquelas que faz muita espuma, se calhar até foi uma lavagem dos tanques. Agora, é triste que as pessoas não sabem o que estão a fazer. E muito mais triste fico quando as pessoas depois atiram-se para os engenheiros da Câmara, quando muitas vezes as obras que são feitas na Câmara são feitas por questões eleitorais. Muitas vezes nem têm tempo para pensar o que estão a fazer. Eleitoralistas, que é você dizer? Para efeitos eleitorais, pronto. Mas eles eram... Mas ficam mal. São todos. Não somos casos únicos aqui em Gondomar. Não, mas nós estamos a falar de Gondomar. Agora estamos a falar de Gondomar. Mas nesse caso... É que eu sou um bocado nesse aspecto, a situação quando há para as eleições tudo se faz Mas que o facto de acontecerem em muitos sítios não desculpa que o que acontece em cada local. É que 90% dos casos acontecem nisso. Vamos falar... Acontecem quando fazem anúncio de obras a correr. Isto é esquisito. Há quem diga que até devia haver eleições todos os anos para se fazer coisas. Mas eu acho, peço desculpa, mas não vamos confundir o anúncio de obras a correr com descarga, quer dizer, não fui eu que disse isso, não foi o moderador. Pronto, mas não vamos eu nem estava a falar de anúncios de obras, as únicas obras que eu posso falar de correr foi a do Hospital São João, não é? Sobre isso eu quero dizer só o seguinte. Efetivamente. Nem estou a culpar ninguém. Até neste momento, até o José Fernando teve um cuidado até de explicar, estava numa conversa amena das pessoas todas e teve cuidado de dizer, pá, sinceramente nós não conseguimos saber de onde é que aquilo veio. Ainda estamos a averiguar. Eu só sem querer chamar a atenção, só quero dizer que se estiverem nos a ouvir e não souberem quem é o José Fernando, temos que dizer que é o vereador. Está bem, pronto. Tens razão. Isso que eu estava a falar para ti. Tem um ambiente na Câmara e, portanto, o José Fernando Moreira é o vereador do ambiente da Câmara de Gondomar. E que efetivamente é nosso amigo e a gente vai falando assim, para quem nos está a ouvir pode eventualmente não saber quem é o José Fernando Moreira. Mas o que eu acho que efetivamente se pode retirar dessa comunicação é que há um desastre. Efetivamente aquilo com intenção ou sem intenção é um desastre. Fez um estrago considerável, inutiliza durante várias horas ou vários dias a utilização normal da ETAR. Isto prejudica, acima de tudo, o ambiente, o meio ambiente e o Rio Sem Tinto. dúvida. E há aqui uma causa e efeito que não pode ser descurada. Agora, daí até se encontrar a causa, muitas vezes não é tão fácil assim. Não, é óbvio que tudo aquilo que seja uma anormalidade, que é o caso, é um estrago que é feito sem haver intenção para que ele efetivamente se concretize. Se houvesse uma indústria que tivesse tido o descuido ou o rebentamento do metar ou a sua própria mina ETAR não tivesse tido a capacidade para fazer o tratamento daquelas águas, obviamente que deveria ter feito comunicação à Câmara ou às Águas de Gondomar para tentar minimizar aquilo que seria o resultado final, que foi este. Efetivamente nós vimos na fotografia. Agora é óbvio que não quero sequer pensar, mas posso eventualmente pensar, mas não quero sequer pensar que seja um ato premeditado para prejudicar o meio ambiente e para prejudicar seja quem for. Esperemos bem que não. Espero bem que não, porque senão aí entramos noutro campo e aí tem que entrar o campo da justiça e aí tem que ser as autoridades, obviamente, a fazer essa fiscalização.
Vamos está tudo sobre Gondomar? Sim. Vamos falar para a política. Eu gostaria só de... Veja lá a questão dos tempos, pá. Que eu só queria realçar um minuto. Já passou meia hora, pá. Esta semana que passou também houve um concerto fabuloso com uma cantora lírica de Gondomar e, portanto, no auditório de Gondomar. E acho que por vezes nós por vezes não damos o ênfase às pessoas que o merecem e, portanto, foi um sucesso. O auditório estava completamente cheio e, para quem lá esteve, deu por bem emprego aquilo que é o tempo para dedicar à cultura e à música. Pimenta Dias, governo minoritário, sem acordos, será um governo com pés de barro. Jerónimo Sousa diz que a estabilidade governativa está nas mãos do Partido Socialista. O que é que lhe parece isto tudo? Qual é, digamos, o seu comentário em relação a tudo isto? É governo realmente com pés de barro? Como eu já disse na semana passada, nestes 45 anos de democracia e 44 de governos saídos de eleições democráticas, houve muitas situações de governos minoritários. Praticamente a maioria das legislaturas foram com governos minoritários, quer do Partido Socialista, quer do PSD, ou do PSD e CDS, etc. E excetuando aquelas situações em que os primeiros ministros se fartaram e bateram com a porta, não me consta que, tirando aquela parte mais chegada ao 25 de Abril, não me consta que isso causasse qualquer problema. Eu creio que o meu camarada Jerónimo Sousa só está a seguir aquilo que é óbvio, não é? Pelo menos, enfim, para as pessoas que analisam a sociedade e a política de uma forma marxista. Efetivamente, se o Partido Socialista está assim tão interessado em fazer acordos com o PCP, e eu devo lembrar que o Comitê Central, reunido a semana passada, não se pôs fora desses acordos, né? Só tem que seguir políticas, né, que vão ao encontro daquilo que possa ser comum ao Partido Socialista e ao Partido Comunista. Não podem esperar do Partido Comunista que apoie medidas que são contrárias ao seu ideário, que são contrárias ao seu ideário, que são contrárias àquilo que disse e defendeu perante os portugueses. Portanto, não parece nada de anormal, tanto mais que o Partido Socialista, diga-se a verdade, como noutras situações, tem um leque muito grande de putativos aliados para fazer as suas políticas. Eu espero que faça políticas de esquerda e que negocie essas políticas com os partidos à sua esquerda. Mas também não ficarei surpreendido se fizer políticas de direita com os partidos à sua direita. E o facto de, pelo menos de acordo com o que tenho lido na comunicação social, de Rui Rio se estar a preparar ou a pensar ser o líder parlamentar do PSD na Assembleia da República, né, para mim indicia que o futuro governo, o governo que irá agora tomar posse na sequência das eleições do passado domingo, terá muitas medidas, se calhar a maioria delas, digo infelizmente, em que negociará com o PSD e, portanto, executará uma política não tão de esquerda como aquela que era previsível, mas mais uma política, se quiser, ao centro ou até à direita. Eu acho, por isso é que eu estou a dizer. Eu, geralmente sou sincero e digo aquilo que penso. E por consequência, portanto, se me pedem a minha opinião, eu só tenho que dar a minha opinião. Portanto, não me surpreenderia nada se efetivamente isso ocorrer. Porque a questão é muito simples.
o Partido Comunista é um partido que está identificado com os trabalhadores. Toda a gente reconhece isso. E com o povo, isso é outra questão. E com o povo, entendido esta palavra povo como aqueles que são os mais desfavorecidos do regime capitalista. E, portanto, ao deixar claro as regras, né, para viabilizar propostas do Partido Socialista na Assembleia da República, quer se trate do Orçamento de Estado, quer de outras matérias, só está a ser coerente com aquilo que vem dizendo ao longo destes anos todos e que reafirmou na campanha eleitoral. Deixe-me dizer-lhe outra coisa. Há 4 anos, já o disse também na semana passada, as circunstâncias, o contexto político e social era completamente diferente de agora. Não é só a imposição do Presidente da República à data de um acordo escrito. Tratava-se, na altura, perante a circunstância de uma coligação ter ganho as eleições, embora que minoritária na Assembleia da República, poder ou não prosseguir com uma política marcadamente de direita. E, nesse contexto, o Partido Comunista lançou a sugestão, na própria noite do ato eleitoral, de que o PS só não seria governo se não quisesse. E disse inconscientemente. Depois, a questão dos acordos escritos. Olha lá uma coisa. O Partido Socialista é livre de assinar os acordos escritos com quem quiser. Não é? Depois os partidos com quem ele pretende assinar acordos terão também estado de acordo, porque não há acordo sem dois. Não se consegue dançar sem um par, não é? O tango. Agora, também é conveniente dizer que há 4 anos, vou lembrar, há 4 anos, não foi subscrito um acordo por todos os partidos. Foram subscritos acordos 2-2, o que é substancialmente diferente. Quando se vem com essa coisa de porque o Partido Comunista não quer fazer um acordo, não fazemos com mais ninguém, é preciso dizer isto. É que os acordos de há 4 anos foram 2-2. Não há um acordo assinado conjuntamente. Pronto, e de resto, por exigência do PCP, que foi assim. Porque o PCP fez há 4 anos um acordo com o Partido Socialista, não com mais nenhum outro partido. Portanto, para mim, já o disse a semana passada e continuo a dizê-lo, entramos numa situação de normalidade ante 2015. Mas deixa-me dizer-lhe uma coisa. Já toda a gente sabe que o Partido Socialista não vai com todas as ideias da CDU. Portanto, com certeza que não é possível. Senão não haveria democracia. Exatamente. Nessa situação, qual é a posição? A abstenção ou voto contra? O meu camarada disse aquilo que foi decidido pelo Comitê Central, que o PCP assumirá a sua posição de voto caso a caso, mediante as propostas que estiverem em cima da mesa em concreto. Mas qual é? Não é mais que isto. Não é mais que isto. Decide caso a caso. Repare lá numa coisa. O PCP não é partido para lavar as mãos como Pilatos. O PCP ou é favorável ou é contra. E, portanto, o que não quer dizer que em algumas circunstâncias não se possa abster. Mas isso não é estratégia global. Isso é o tacitismo que naturalmente está presente no dia-a-dia da política. Agora, é correto dizer que o PCP, aliás, isso é a decisão do Comitê Central, decidirá, caso a caso, em função dos factos concretos, das opções que o PS tomar em cada momento, o seu voto, ou contra ou a favor. Estou esclarecido. Nuno, é um governo com pés de barro este que vai tomar posse, já está. Se não quiseres, há governos com pés de barro. Não, pode, isto é uma afirmação que fora dita. Exatamente. Foi dito. Eu não concordo minimamente. Acho que é um governo que vai entrar em funções com estabilidade e é um governo que eu acho que é para durar os 4 anos do mandato. Portanto, eu aqui saliento aquilo que foi dito pelo Pimenta Dias. Não vejo a não assinatura do acordo por parte do PCP como sendo uma coisa negativa, ou pelo menos que vá retirar alguma legitimidade daquilo que foi até agora o entendimento entre o Partido Socialista e o PCP ou a CDU, incluindo os Verdes,
no entendimento que foi as conquistas durante estes 4 anos. Eu quero salientar que as medidas que foram acordadas e assinadas naquele acordo parlamentar foram cumpridas e, portanto, o Partido Socialista respeitou escrupulosamente tudo aquilo que tinha acordado com a CDU. Obviamente que, face à não assinatura deste acordo novamente para esta nova legislatura, não quer dizer que fragilize o governo. Quer dizer é que vai continuar a haver um entendimento. Obviamente que a CDU já disse, e o Comitê Central do PCP já se pronunciou, através do seu líder, que vai analisar caso a caso as propostas apresentadas e decidirá com certeza caso a caso. Não acredito que haverá aqui a intenção de derrubar um governo de esquerda para, eventualmente, virar isto para uma governação de direita. Não acredito nisso, até porque os frutos dos últimos 4 anos assim o dizem, que têm sido frutos que a população aprecia e, portanto, não podemos correr sequer esse risco. Eu acho que há estabilidade e há possibilidade de haver estabilidade durante estes 4 anos. As votações do PCP e dos Verdes, da CDU neste caso, serão consonante aquilo que seja o entendimento deles nesses próprios casos. Não acho que o Partido Socialista irá desiludir os seus parceiros de geringonça até agora e não acho sequer que o Partido Socialista tenha intenção de romper com os seus parceiros de geringonça até agora. Antes, pelo contrário, quer continuar a ter um entendimento e se vocês repararem, o António Costa é um homem de diálogo, entendimentos e tenta colher o máximo de opiniões possíveis para continuar a fazer evoluir Portugal. Outra coisa. O Bloco de Esquerda, só para acrescentar ao teu comentário, o Bloco de Esquerda diz aqui pela voz do Pedro Filipe, que é o líder parlamentar, que no mandato anterior dissemos não era o momento, na altura não era o momento, o que insinua que agora que era o momento. Dá-me a ideia de que o Bloco estava a contar aí para o governo. É essa a ideia, a perspectiva que também sinto? Pelo menos fico com essa sensação, da forma como ele aqui diz. Dissemos que não, porque não era o momento. Agora, por acaso também não fiquei com essa dúvida. O que é que eles queriam dizer com isso? Dá-me a ideia que eles queriam fazer parte. A ideia que fica é esta, não é outra. Não a única coisa que tenho a dúvida relativamente a isso foi sempre a posição do Partido Comunista, que foi sempre clara e nunca... Eu não quero acreditar que o Pedro Soares seja tão naif que não perceba que teve mais hipótese, o Bloco, há 4 anos de ir para o governo do que tem agora. Porque a conjuntura há 4 anos favorecia muito mais essa exigência do que agora. Sim, por isso, mas é o que ele veio a dizer. É verdade, eu também fiquei com essa dúvida. Por acaso fiquei com a dúvida. Qual é a sensação? Eu por acaso aqui estou totalmente de acordo com o Pimenta Dias. Eu acho que há 4 anos haveria sim essa possibilidade e o entendimento seria também nesse sentido. Foi recusado literalmente pela CDU e também pelo Bloco de Esquerda a não integração. O PCP não quer ir para o governo em qualquer circunstância de integrarem o governo na altura. Tal como acho que agora, se há 4 anos havia eventualmente essa possibilidade, agora essa janela de oportunidade não existe. Pelo menos acho que a legitimidade, digamos, que o Partido Socialista entretanto foi ganhando, faz com que haja esse entendimento, sim senhora, mas que seja um governo somente do Partido Socialista. Portanto, não acho que houvesse agora essa abertura, digamos assim, para este processo de integração do Bloco de Esquerda, ou no Ministério, ou na Secretaria de Estado, ou o que seja. O Bloco de Esquerda efetivamente queria assinar e tinha possibilidades de assinar esse acordo escrito, e eu quero aqui mais uma vez dizer que a geringonça era feita por 4 partidos, não por 2, e portanto não tinha sentido assinar com uns e não assinar com os outros. Se há 1 ou 2 partidos que não assinam, obviamente que não haverá acordo escrito, e não tinha sentido absolutamente nenhum assinar só com um partido, no caso o Bloco de Esquerda. Eu acho que aí o Partido Socialista esteve bem e tratar todos os parceiros, pelo menos neste entendimento, tratar todos eles pelo mesmo patamar. Imperou o tacitismo. Rui Faria, o Rui Rio tem dito ao longo da campanha que fez que em situações pontuais poderia fazer acordos também com o governo. Ele sempre disse isso, por acaso, até quando se candidatou. Acredita que isso venha a acontecer? Será Rui Rio ou outro? Eu, relativamente a isso, já quando ele foi candidato a presidente, eu acompanhei os debates dos dois, como na altura não votei porque a minha refiliação ainda estava um bocadinho atrasada,
eu não votei. E por isso deu-me a liberdade de poder ir aos debates todos que existiram aqui no Porto, no Distrito do Porto, e fui ver os debates todos do Rui Rio e do Pedro Santana Lopes. E uma das coisas que diferenciava era a disponibilidade do Rui Rio fazer acordos, fosse ele governo, fosse não fosse governo. Ele diz que nem tudo está mal assim, nem tudo está bem assim. Mas estou sempre disponível para analisar as situações. Ele sempre demonstrou isso. E essa coerência foi sempre mantendo. Por isso é que na altura ele trouxe alguns dissabores, alguma negação por parte de muita gente. E aliás, os potenciais, ou que estão a tentar provocar eleições internas do PSD, querem marcar isso, a dizer que não querem fazer acordos com o PS. É porque sabem que isto é uma posição dele. Agora, sem dúvida que ele vai haver pacotes, vai haver planos em que vai ter que fazer acordos com o PSD. Mas o Rui Rio, eu perguntei pela pergunta, é Rui Rio ou outro? Não, quem é o governo? Quem governa é que vai ter que pedir? Não, Opa, mas vamos lá ver uma coisa. O Rui Rio foi eleito deputado à Assembleia da República. Seja, continua a ser líder, continua a ser líder ou não líder do PSD, ele foi eleito deputado. Portanto, só sairá da Assembleia da República por vontade própria. Exatamente. Você tem lido os jornais como eu. Mas não é isso que eu estou a dizer. Espera aí. Deixe-me concluir. Você tem lido os jornais como eu e há fortes possibilidades de ele ser o líder, de querer ser o líder parlamentar. E se quiser pode ser-lo. Porquê? Porque sendo os deputados eleitos da maioria do lado dele, que escolheu, não lhe será difícil que o grupo parlamentar o eleja como líder parlamentar. Evidentemente que, e ao contrário daquilo que foi dito, o PSD vai ter eleições em janeiro, segundo o que li, não é? Independentemente de quem se candidata, mas quem se candidata vai ter eleições em janeiro. Se eventualmente surgir se o PSD eleger um outro presidente, não é? Vocês é presidente, não é secretário-geral. Ele, se quiser fazer moça, faz na Assembleia da República, com o grupo parlamentar. Mas é que eu estava a fazer. Ele pode ser líder e pode não ser líder e ser líder. Pode ir parlamentar. Na Assembleia da República pode fazer moça. E pode complicar a vida a um qualquer outro presidente do PS. E é nesse contexto tem que ser visto o relacionamento entre o grupo parlamentar do PSD e o PS. Se ele se candidatar à liderança, se perder, acha que ele fica com legitimidade para ir liderar? Eu acho que sim, a legitimidade. Exatamente. Uma coisa é certa, ele foi eleito não por ser presidente, não é por inerência, ele foi a votos e foi eleito. Olha, o Cavaco já veio à lista. Dizer que não está de acordo, portanto, vocês mas não está mas porquê? O que é preciso é conhecer o Rui Rio. Exatamente. E o Rui Rio é uma pessoa muito forte em termos de pensamento, e se ele for embirrar por uma situação, vai até o fim. Vai. Isto não há nada que... Isso não sei que é. Isso aí... Agora, eu acho que vai ser... Eu digo sinceramente, o Bloco de Esquerda foi praticamente arrumado pela situação do que se passou. Eu cheguei a dizer isso, e foi no dia das eleições, quando vi o número de deputados da CDU. Foi fulcral o número de deputados da CDU. Depois, juntamente com as palavras do Pimenta Dias, que disse aqui que a CDU nunca iria assinar acordos, porque ia ser muito diferente. Ele disse logo, e não havia essas coisas todas, isso aconteceu. Porque ele sabe o que se passa. Está habituado. Ele já é homem. Quem esteve lá no meio, olha, ainda foi umas palavras que eu vi da doutora Margarida Almeida ao Dr. Carlos Brás durante os festejos, que disse: o entrar lá, por um lado, até já foi fácil porque já está, não é? Ou vai entrar. O manter-se lá é muito difícil. Pois é muito mais fácil depois de sair da Assembleia da República do que quem está lá, porque aquilo é um ambiente muito pesado e é preciso ter muitos jogos de cintura e muito trabalho, muita negociação. E isso, só com negociação, com todos os líderes que parece que existem, e bem ou mal, todos eles são bons negociadores, e o António Costa é um negociador. Tanto é, vês o que é que ele fez
naqueles grandes combates políticos que teve, que soube dar a volta àquilo, e reconheço que ele soube dar a volta àquilo. E se o Rui Rio estivesse lá, ele não fazia aquilo também tão direto, porque o que estavam lá, o Rui Rio não estava lá na Assembleia. Com o Rui Rio também, o Rui Rio vai saber também dar essa volta, não duvido. Agora, vai haver muitas votações em que os dois vão decidir tudo. E se calhar vão haver mais votações a nível do Orçamento do Estado a juntar-se com o PSD do que com os outros da esquerda. Porque há claras evidências que vai haver muitos itens, muitas rúbricas do Orçamento de Estado que vai interessar se juntar ao PSD. Esperemos. Acreditas que já ia dizer, esperemos que não. Não, eu não acho que seja assim tão linear, até porque a experiência dos últimos 4 anos mostrou que ou o PSD arrepia um caminho muito grande, ou então são líderes diferentes. Não há matérias de grande entendimento, a não ser matérias de âmbito constitucional. Já estás a pôr algo que esteja não foi preciso não foi preciso este resultado eleitoral para o PS entender com o PSD e CDS relativamente à legislação laboral. Ou foi? Sim, foi preciso fazer uma grande ginástica para se entenderem e votarem. Há matérias que são supranacionais que eu acho que eventualmente poderá haver acordo. Agora há outras que não acho que seja tão linear assim, como diz o Rui Faria. Eu acho que também não são assim tantos pacotes. Há um entendimento. Não são tantos pacotes. Sim, mas há um entendimento. A saúde, a educação. Prioritário à esquerda do Partido Socialista. E, portanto, eu acho que vai continuar a ser respeitado. Agora há matérias, obviamente. Daqui a 2. Sim, daqui a 2 já se começa a perceber. Exatamente. É da vida. Concluíste? Sim. Eu ia para outra questão. Durante este período, é óbvio que os partidos vão jogar um bocado à defesa. Volto a colocar assim, mas vão para o 90 dias. Porque quem provocar, por exemplo, a queda, vamos admitir que se provoca a queda do governo. Não se provoca. O partido que ia provocar não fica sujeito a castigo de voto. É difícil. É porque isto é um pau das vicas. O António Costa diz assim, meus amigos, ou vocês estão comigo ou vou correr para o outro partido. Você anda a ouvir muito deputado, ou melhor dizendo, o governo de sombra, o futuro deputado do Iniciativa Liberal. Não anda. Não anda? Não, é que você tem que perceber uma coisa. Mas eu fiz a pergunta aqui e eu fiz assim. Não, mas por exemplo... Depois lá chega a sua vez. Ele tem sempre a faca e o queijo na mão, porque se disser assim aos partidos da esquerda, ou vocês estão comigo, ou então vou correr para o PSD e ele vai votar comigo, e eles votam, ou vice-versa, e as pessoas vão ter que ir para trás. Quem tem interesse, neste momento, vamos imaginar, é um monopólio, e o António Costa é o banqueiro, ele é que distribui o dinheiro, é que dá as cartas, é que tem as cartas da... E as coisas são mesmo assim, ele é o dealer, aquele que vai dar as cartas do jogo, e ele é que manda. Os outros só têm quem quiser que tem que ir pagar para ir ver. Vamos falar assim. Ganhou. Ao contrário de outra vez que não ganhou e fez para lá uma mistura. Não, fez uma geringonça, segundo aquilo que vocês disseram. Não é uma mistura, fez uma que na altura ficavam tão ofendidos quando diziam geringonça e que depois até glorificaram, até já fizeram o 2. Que o filme nunca saiu, graças a Deus. Rui Faria, na altura. Era ofensivo. Quando se criou a geringonça foi no sentido de atacar e de ofender. Quando o Paulo Portas inventou esse termo, foi no sentido depreciativo e ofensivo e até de ofender. Isso na altura foi evidente, não é? Isso aí toda a gente sabe. Acabou por ser bem... Agora, foi acolhida de uma maneira quase ternurenta pela população que viu a geringonça a funcionar e que viu os entendimentos a darem frutos. E, 20% da população. Deixa-me ir ao Pimenta Dias. 20% não, a porcentagem está aí. Ele está ali morto por 20%. Antes da geringonça é uma coisa, a geringonça foi votada agora, portanto o entendimento foi votado agora e portanto não são 20%, é muito mais que isso. Pimenta Dias, você estava, na altura interrompeu, agora dou-lhe essa possibilidade, mas acrescenta outra coisa. Toda a gente sabe que o governo está sempre nas mãos do Bloco ou do PCP. Não me parece. Não parece? Não. Basta um. Não me parece e explico-lhe porquê. Olha, primeira questão, e por isso a minha referência ao deputado da Iniciativa Liberal. Disse esta semana o deputado da Iniciativa Liberal que a forma de se demarcar do socialismo, entenda-se este com a intervenção do Estado na sociedade, nas palavras dele, era votar contra o programa do governo. Ora, o programa do governo não é votável. O programa que o governo apresentar na Assembleia da República não vai a votos.
pode haver um grupo, um deputado, vários deputados que apresentem uma moção de rejeição do programa. Porque se não for apresentada essa moção de rejeição, o programa do Governo é apresentado à Assembleia, não é? E pronto, e os deputados tomam conhecimento do programa do Governo sem mais. Pronto. Depois há a questão dos orçamentos de Estado. Não é? Eu diria que o Partido Socialista, o Governo do Partido Socialista, ainda vai ter margem de manobra do ponto de vista económico ou financeiro para, relativamente ao orçamento de 2020, poder negociar com a esquerda e de alguma forma ir ao encontro das propostas da esquerda no que respeita àquilo que deve ser o investimento do Estado nos vários setores, na educação, na saúde, etc. Não é? Eu creio que a dificuldade vai começar a partir do orçamento para 2021, em que, de acordo com as previsões económicas, as coisas não serão tão fáceis como se apresentam hoje. E nessa circunstância, eu tenho a opinião muito, muito firme de que o Partido Socialista vai preferencialmente negociar com o PSD o Orçamento de Estado, ou esses Orçamentos de Estado. Não é? Pronto. Cá estaremos para ali. Pois, pronto, está bem, estamos a fazer futurologia, mas depois o tempo dirá se eu tenho ou não a razão. Por outro lado, deixa-me só concluir, é só mais um minuto. Por outro lado, há uma outra questão que é a seguinte, porque há aquela questão aquela fobia do governo Sócrates, do segundo governo Sócrates, não sei o quê, e do PEC, etc. Primeiro, as questões que se colocavam à data em termos da economia portuguesa e até do Estado que tinha chegado a administração central, etc., são completamente distintas. Mas mesmo aí, o governo só caiu porque quis. Porque, em face da rejeição daquele PEC, o governo decidiu demitir-se. Não é? Senão não caía, senão apresentava outro PEC e não sei o quê, e não caía. Portanto, quando você diz que, mas então, não sei o quê, não há possibilidade do governo cair, eu diria que há sempre a possibilidade, não é? Basta que haja uma coligação de todos os outros que não os deputados do Partido Socialista e apresentem uma moção de censura ao governo. Agora, essa possibilidade teórica, do ponto de vista prático, a menos que se agrave muito a situação económica do país por causa de fatores internos e externos, é do meu ponto de vista muito reduzida, não é? Isso não quer dizer que não vá haver grandes batalhas em torno dos orçamentos de Estado, porque evidentemente estou convencido que quer o Partido Comunista, quer o Bloco de Esquerda e outros partidos naturalmente vão querer vender caro a aprovação de determinados vai ser interessante ver o canal Parlamento. Eu só quero dizer aqui que há um pequeno pormenor que eu acho que é por maior, que o orçamento discutido para 2021 vai ser em cima de umas eleições autárquicas e, portanto, sim, nas eleições autárquicas vai também haver mexidas e as presidenciais e vai haver também aqui digamos uma reconfiguração ou não, mas do panorama autárquico e se nós sabemos que as eleições, sejam elas quais forem, e as autárquicas têm muito impacto na população, também condicionam muito aquilo que é o futuro. Que havia uma Associação Nacional de Municípios Portugueses e mandar fortes. Hoje, coitadinhos, estão andam a lamber as botas aos governantes. Fruto de umas eleições autárquicas, já houve um primeiro-ministro que apresentou a demissão. Que quis ir embora. E, portanto, apresentou a demissão. Atolou-se no pântano e quis ir embora. Não era obrigado a ir, como sabe. Ele não se atolou no pântano. Ele disse que não, perante aquele pântano que estava a configuração na altura. Não era obrigado a ir, mas as eleições autárquicas não decidem o destino de um governo, nem de um primeiro-ministro. E hoje, com certeza, que muita gente, e eu dou-lhe razão, e ele é um daqueles portugueses que nos orgulha e está onde está mérito próprio também. Agora, não conseguem convencer o Trump a dar-lhe dinheiro, mas isso... Eu acho que 2021 vai ser um ano
marcado também por estas eleições autárquicas e que aí terá alguma repercussão depois naquilo que são as diretrizes do orçamento. Até lá, temos que ter calma, não começar a fazer demasiados filmes para o futuro, até porque, como foi dito, isto será decidido ano a ano, será decidido com calma e vamos fazendo uma fotografia temporal em cada momento para ver as condições que há de entendimentos. Eu acho que continuaremos a ter, acima de tudo, estabilidade e confiança no governo português. E que a justiça esteja com da maneira que as crianças aos 3 anos vão ter creche universalmente e tal. As pensões vão subir, o salário mínimo vai para 850 euros. Essas coisas todas. Essas coisas todas. Ótimo. Eu julgo que estamos a 6 minutos do final do programa. Julgo que estamos a 6 minutos do final do programa. Estou à espera. Não, é mais um bocadinho. Não sei. É volta disso, estou a dizer que sim. Eu só quero, para concluir, este assunto que nós temos assunto aí para outros programas, mas há aqui um assunto que me chamou a atenção esta semana. Veio o ex-ministro da Defesa, Azevedo Lopes, que retira hoje que está absolutamente inocente no caso do Tancos. Criticou o seu assassinato no espaço público e assegurou que exercerá o seu direito de defesa nos tribunais. Este problema de Tancos, podemos passar aqui pela parte, porque é um elemento do Partido Socialista. Este ministro não tardou a vir à lista com esta digamos, defesa de que está inocente. Realmente nunca soubeu ele não, ele sempre reclamou. Nunca manifestou esse problema. Ele sempre reclamou a inocência e que estava à parte disto. E há aqui eu acho que há duas matérias completamente distintas na questão de Tancos. Há matéria de furto e é uma matéria criminal, depois há matéria política, digamos assim, e querem juntar as duas e as duas não são. Sabes porquê? Porque a matéria política tentou encobrir o furto. Não foi assim. Essa é uma análise, é uma análise desfocada, na minha opinião, do verdadeiro problema de Tancos. Isto é o que está a saltar à opinião pública. E há uma coisa que eu lamento, Rui Faria, no líder do PSD. É que eu ouvi o líder do PSD dizer que não se devem fazer julgamentos na praça pública sem que haja uma culpabilidade e sem que haja uma pronúncia dos tribunais e que sem que os tribunais julguem e transitem julgado. E depois, o comportamento que ele... Isto foi o que ele disse antes, mas depois o comportamento que ele tem nos últimos dias da eleição, do período de campanha eleitoral, foi exatamente o contrário. Ele não culpou ninguém. Portanto, a única coisa que ele disse, ele só quis saber se o Primeiro-Ministro sabia ou não sabia. Atenção, ele definiu muito bem. Ele só queria saber se o Primeiro-Ministro sabia, se não sabia. Se não sabia, ele disse assim: se eu não sabia, então é um bocó porque não sabe o que é que anda lá a fazer porque os outros fazem. Foi o que ele disse. Não, só foi por causa disso. Ele não disse que acusou. Isto é factual. Nós vimos até programas de humor a gozarem com o comportamento tido antes e depois do líder do PSD. Ele não acusou ninguém. Ele não acusou ninguém. Ele só queria saber que o António Costa respondia. Se sabia ou se não sabia. E se não sabia... Mas o António Costa já respondeu. O António Costa respondeu. O António Costa já foi ouvido, ou pelo menos já respondeu àquilo que foi inquirido. Ele não culpou o Azevedo Lopes, não acusou de roubo ou participar nos roubos. Ele não acusou isso. Tentou-se fazer do caso Tancos um caso de verdadeira conspiração. E o governo tentou esconder casos que estão a sair agora. Não é nada disso. E o governo tentou esconder casos que estão a sair agora. E o comportamento execrável que teve a líder do CDS, culpabilizando pelo envio de uma SMS tida entre dois amigos e tentando fazer ali um filme, deu no que deu. Porque nós devemos ter um comportamento ético que seja coerente naquilo que é a cronologia do tempo. Eu não posso defender antes uma coisa e depois venho para a praça pública defender fazer exatamente o contrário. Ele não acusou ninguém, nem deitou abaixo de ninguém, só por estar indiciado ou por estar imaginado. Mas ele não acusou ninguém. Ele só fez uma pergunta, era se sabia ou se não sabia. O que é da justiça à justiça? Olha, eu divido o caso do Tancos em 3 partes, muito breves. A primeira é do foro eminentemente criminal e é o roubo efetivo das armas, que eu creio que não foi nenhuma encenação, foi um roubo de facto. A segunda é uma disputa entre, por um lado, a Polícia Judiciária e o Ministério Público
e por outro a Polícia Judiciária Militar. Que eu acho que não é bom para o país, nem para o prestígio lá fora de Portugal, e que, do meu ponto de vista, deveria ter havido na altura alguém, né, que desse um murro na mesa e que separasse as águas e clarificasse bem a intervenção de uns e de outros. E o terceiro componente é a política, e politicamente eu não acredito que o episódio da recuperação das armas não fosse do conhecimento dos responsáveis políticos. Desde o mais alto cargo da nação até ao ministro ou até ao secretário de Estado. Porquê? Porque isto é uma matéria muito sensível. A questão do roubo em si é de uma sensibilidade extrema. Sensibilidade essa que, de certeza, a partir do momento em que foi conhecido o roubo, envolveu as secretas, as secretas portuguesas, sim, que era militar, que era outra. Sim. Ora, as secretas portuguesas têm que prestar contas a alguém, não atuam por modo próprio e, evidentemente, têm que reportar politicamente as situações que vão apurando. Portanto, eu, sinceramente, não condeno o ministro, porque eu acho que ele fez o dever dele, né, ao tentar a recuperação das armas no sentido do mal menos, portanto, das coisas, não o condeno, porque ele, do meu ponto de vista, agiu politicamente em defesa do país. Nem condeno os outros responsáveis políticos que, porventura, tivessem tido conhecimento da situação. Deixa-me só concluir. Eu estou convencido que daqui a uns anos, quando os ficheiros secretos de Portugal puderem ser abertos, aí sim é que vamos perceber o que é que verdadeiramente se passou, não relativamente ao roubo, mas também, porque para mim esse é o mais importante, mas relativamente à recuperação das armas. Deixa-me só dizer uma coisa. Rapidamente. O que falta para também em Tancos é a intenção real de tudo isto, do roubo. Será que era para vender as armas? Será que era para utilizar as armas em alguma ação? O perfil do o ladrão. Perfil do ladrão diz tudo. As armas apareceram. Será que era para criar um caso político? Não. O perfil do ladrão diz tudo. Daqui a um bocadinho vamos voltar à história do velhinho. Melhor dizendo, o perfil divulgado do dragão diz tudo. Mas essa observação é pertinente. Fica assim no ar. Não, fica... Os timings, não é por acaso que os timings depois das pronúncias vêm coincidir com aquilo que são os timings da campanha. Hoje saiu a notícia no CMTV, não é? E não é com um jornal que possa dar muita credibilidade, a dizer que o Ivo Rosas andavam a acompanhar essa operação, que sabiam que ia haver um roubo e que ele negou-se a ouvir isso e que deixou de haver. Eu continuo a achar que teve razão. Ao roubo, à questão política e à questão interna do que é que se passou, o que é que moveu aquilo, da recuperação. Não é porque é que moveu o roubo. Em Portugal há um juiz que tem muito mais visibilidade pública do que o Ivo Rosa. Que é o Carlos Está encostado. Que é o Carlos Alexandre. Que está encostado. E acho que já teve está encostado, não. Está bem por longe. É no furacão. Está no centro dos furacões. Agradeço a nossa presença. Foi um prazer tê-los aqui outra vez. Para a semana cá estaremos. Pimenta Dias, Rui Faria, Amádio Couto, Nuno Coelho. Ali na técnica do Álvaro Almeida. Foi um prazer estar consigo. Para a semana cá estaremos para mais com o mesmo painel. Esperemos com o Ângelo Santos para aqui discutirmos o que, enfim, da política se vier a passar. Muito obrigado. Obrigado. Boa noite. Caro amigo, está tudo bem?